Queridos irmãos, nós continuamos a exposição do livro de Efésios e hoje nós continuaremos em Efésios 2, de 1 a 3. Abramos, portanto, para o terceiro sermão nessa mesma porção, Efésios 2, de 1 a 3. Aí os irmãos vão marcar esse texto e depois nós vamos ao Salmo 51, verso 5. Depois que lermos Efésios 2, de 1 a 3, nós vamos ao Salmo 51, 5, para compor o pensamento daquilo que Deus há de nos dirigir nessa noite. Depois de Efésios 2, de 1 a 3, nós leremos o Salmo 51, verso 5. Irmãos, leiamos, por favor, Efésios 2, de 1 a 3, juntos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Salmo 51, 5. Vamos juntos? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra, ela é espada de dois gumes, ela tem poder para penetrar até dividir juntas e medulas, alma e espírito e trazer para fora aquilo que precisa ser tratado. De vez em quando, ó Deus, nós nos achamos bons, nós nos achamos melhores, nós colocamos a culpa dos nossos pecados nos outros. E nessa noite o Senhor há de nos dizer, ó Deus, quem realmente nós somos. Pela terceira vez, ó Deus, na hora da prédica, a solicitação do liturgista é que essa palavra nos faça meditar com gravidade. Que de fato, ó Deus, o Senhor nos ajude e que essa palavra nos fale com gravidade nessa noite. Nós oramos, pequeninos que somos, querendo ser confrontados pelo Deus que nos ama e voltarmos para casa com o dever de casa, de acertarmos o que o Senhor quer tratar conosco. Em o nome do Cristo vivo, nós oramos. Amém. Irmãos, como é que nós conseguimos valorizar o tamanho da nossa salvação? O presidente da Junta Diaconal, que está deixando o cargo, fez a mesma colocação agora na reunião da Junta. E como é que nós fazemos para valorizar tão grande salvação? Só se nós enxergarmos o tamanho da nossa anterior perdição. Essa foi a tônica do sermão passado. Se eu me acho até gente boa, minha salvação não foi lá grandes coisas. Mas se eu consigo enxergar o tamanho da perdição que eu estava, se nós enxergarmos que nós estávamos mortos, em estado de putrefação, andando sem lenço e documento, como zumbis, e Deus nos deu vida. Irmãos, como é que é fácil ver que o mundo está morto? É só nós ligarmos os telejornais. Só você ligar um jornal. Só você começar a pegar as notícias tenebrosas de instantes após instantes do mundo inteiro. Você só vai enxergar atrocidades que se passam ao nosso redor, e aí nós compreenderemos o tamanho do veneno chamado pecado.
Irmãos, o mal deu origem ao pecado, e o pecado destroçou a criação. Romanos 8, 22 diz que a criação inteira geme e suporta o pavor do pecado que atua sobre ela ainda. Então, irmãos, todas as vezes que nós virmos algo terrível, gente, mas por que isso? Responda, por causa do pecado. Esse mundo inteiro jaz no maligno, todo ele, irmãos. Mas se esse mundo jaz no maligno, que seja lá fora, nós não. Tiago 4:1, o irmão do Senhor Jesus vai nos dizer: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, quais são os prazeres que militam na nossa carne? São os pecados que nós agasalhamos, os pecados que nós lutamos contra eles sempre, irmãos. Aí nós temos duas situações. Primeiro, você sabe quando é que você vai ficar livre dessa luta? No dia que você morrer. No dia que você se encontrar com Cristo Jesus, você fica livre da luta contra o pecado. Você passa por um estado de glorificação, aguardando apenas o corpo incorruptível. Aí pronto, você não luta mais contra o pecado. Mas em segundo lugar, meu irmão, enquanto você estiver aqui, você vai continuar lutando contra o pior inimigo que você tem. É você mesmo. Pare de colocar a culpa nos outros dos seus pecados. Você é o responsável por tudo aquilo que te alcança. Irmãos, não adianta colocar mais polícia na rua, não adianta fazer mais presídios, não adianta construirmos mais escolas, não adianta construir uma fábrica de preservativo em cada cidade desse país. Não resolve. Nós não precisamos tratar dos sintomas, e sim da causa. O homem tem que se voltar para Deus. Esse país precisa de um reavivamento espiritual com convicção de pecado, começando das mais altas esferas. Caso contrário, não resolve. Irmãos, abramos, por favor, as Escrituras, em 2º livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. E se esse verso não está grifado na sua Bíblia, eu te digo o seguinte, esse é um dos mais maravilhosos da Escritura. Esses e mais uns 3.200, mas esse é muito maravilhoso. 2 Crônicas 7,14. Dever de casa, você vai decorar esse verso, tá? 2 Crônicas 7,14. Irmãos, vamos ler 2 Crônicas 7,14, degustando, sobremesa de domingo. Vamos juntos? 2º livro das Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, irmãos, o que a igreja precisa tratar de domingo após domingo? Pecado. E o que se fala menos nas igrejas ditas evangélicas domingo após domingo? Pecado. Porque as pessoas querem ouvir que elas são lindas, maravilhosas, puro ouro de Ofir, filho do rei, toma posse. Mas não querem escutar que você precisa se arrepender dos seus pecados. Pare de tentar colocar a culpa nos outros. Você precisa se arrepender de quem você é. Nós devemos preventivamente, curativamente e positivamente tratarmos do pecado, irmãos. Nós precisamos. Não é dinheiro, irmãos, nunca foi. O sujeito diz assim, não, mas eu vou ser dizimista, porque eu estou com falta de dinheiro, eu vou ser dizimista. Não vai, não. Porque dízimo não é questão de dinheiro, dízimo é questão de obediência. Então, é simples, é pecado. O problema dos seus erros, não coloque a culpa no dinheiro. O dinheiro não tem nada com isso, o problema é você.
É porque um pecador que ainda não confia em Deus, só por isso. O homem redimido está num processo, irmãos, de desaprendizado, que é terrivelmente mais difícil do que aprendizado. O processo de desaprendizado, você vai deixar todos os cacoetes e maus comportamentos que você tinha para poder reassumir novos a partir do caráter de Cristo. Porque você tem que ir largando os maus e sendo moldado no caráter de Cristo. Ou você não é cristão. Nós presbiterianos gostamos muito de dizer assim, não, nós somos predestinados. É mesmo. Romanos 8:29 diz que nós fomos predestinados a sermos conformados à imagem de Cristo. Ou você nasce diariamente, ou você está sendo transformado diariamente, ou você nunca foi salvo. Ou as pessoas que estão à sua volta testemunham que você tem um caráter novo, ou você nunca foi. Isso resolve, irmãos, nós tentarmos colocar a culpa nos outros? Não resolve, porque conforme nós vimos, irmãos, nós somos pecadores desde quando? Salmo 51:5, em pecado eu, e em pecado me concebeu minha mãe. Sabe desde quando você é pecador? Desde quando o espermatozoide veio nadando e entrou no óvulo e se tornou um ovo. Parabéns, ali, ó. Está crescendo um pecadorzinho, carente da misericórdia e graça de Deus. Meu irmão, desde quando você é o que você é? Desde quando você foi concebido. Perceba isso, por favor. Desde quando você é o que você é? Desde quando você foi concebido. Nós não somos o que somos apenas porque nós desenvolvemos a peçonha. Nós somos o que somos porque nascemos com a peçonha chamada pecado original. Nós recebemos uma herança do nosso Pai Federal, que foi a nossa total depravação. Irmãos, depois de compreender o quão mal nós éramos e estávamos, agora nós precisamos compreender como é que tudo isso começou. A tese de hoje é, nós somos pecadores desde criancinha. Irmãos, nós somos pecadores desde criancinha. E somos filhos de quê, irmãos? Vamos em Efésios 2, de 1 a 3 de novo? Vamos ler juntos de novo, irmãos. Efésios 2, de 1 a 3, nós éramos filhos de quê, irmãos? Vamos lá. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, entre os quais antes de você entregar a sua vida a Cristo, você era filho de quem, irmão? João 8,44 diz assim, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é filho da desobediência não é filho de Deus. Nós, antes de Cristo na nossa vida, todos nós éramos filhos da desobediência. Segundo a doutrina romana, irmãos, as crianças são puras. Todos os pais que estão aqui presentes, você teve que ensinar o seu filho a fazer o que é errado, ou o que é errado ele já trouxe, e você teve que fazer isso aqui para ensinar o que era certo para o seu filho. Desde quando nós temos que ensinar alguma coisa errada para alguém? Vamos fazer o exercício agora na sua vida. Você tem que fazer força para fazer o que é certo
ou aquilo que é errado você faz até sem querer, sem ver, você, nossa, acabei de fazer uma bobagem. Irmãos, nós somos bons em fazer o que não serve por causa da nossa natureza. Nós éramos, por natureza, filhos da obediência, e nós continuamos com o cacuete da desobediência. Irmãos, nós temos alguns irmãos aqui que são motoristas, e a maioria dirige, as mulheres também. Você já pegou um carro desalinhado? Você segura o volante aqui, aí você solta, ele faz assim, né? Solta o volante da sua vida para você ver onde você vai. Se o Senhor Jesus soltar o volante da nossa vida, meus irmãos, para onde nós vamos? E o pior do que ser desobediente com Deus deliberadamente, irmãos, isso que é terrível. Nós somos desobedientes a Deus deliberadamente. Você pode abrir a Escritura comigo em Romanos 6,14? Romanos capítulo 6, verso 14. A Bíblia vai nos desmascarando, porque nós costumamos dizer que os outros são culpados da nossa vida, nós costumamos... mas a Bíblia vai nos mostrando quem realmente nós somos, né? Romanos 6,14. Vamos juntos, irmãos? Vamos lá? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis abaixo da lei, e sim da graça. Olha, quando você peca, você tinha a oportunidade de não pecar. Você acabou de ler nas Sagradas Escrituras, o pecado não terá mais domínio sobre a sua vida. Você é servo de Cristo. Então, quando você peca tendo o poder de dizer não ao pecado. E pior é o seguinte, hein? Você peca podendo dizer não ao pecado e você acha a primeira pessoa pela frente para poder tentar colocar a culpa do que você fez nos outros. Irmãos, o homem não é pobrezinho, o homem é pecador. Luana, cadê a Luana? Está aqui. Lívia, está ali. Elaine está aqui. Dona Mônica. As irmãs da área do ensino, né? Marilza. As crianças da escola estão melhorando, minhas irmãs, na escola? Como é que está? Está mais fácil na escola? Não? Interessante, né, irmãos? Nós precisamos nos reconhecer pecadores desde a nossa mais tenra idade. Ou nós vamos reconhecer quem nós somos desde o princípio, ou nós sempre vamos dizer para as pessoas que nós somos melhores do que eu sou. Irmãos, conversando com o oficial da igreja aqui atrás, eu disse para ele o seguinte: algumas pessoas batem no peito e dizem assim: eu nunca estuprei, eu nunca matei, eu nunca me envolvi com droga, eu nunca assim. E a pessoa fala nisso com aquele ar de superioridade. Você sabe por que você ficou de pé? Porque Deus te guardou. Porque se não fosse Deus, você teria descido até o mais profundo. Irmãos, nós temos que tirar a nossa máscara e assumir quem nós somos. O pecado só é tratado quando eu digo assim: Deus, esse sou eu. E eu sou capaz de coisas horríveis, Deus. E se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu sou pecador desde a mais tenra idade. E aí eu não posso negar a minha condição de criatura. O homem precisa se colocar no lugar de ser criado. Não adianta dizer que, não, mas vamos fazer o seguinte, eu vim do macaco. Parabéns, você pode ter vindo, eu não. Fica à vontade. O que está encarnado aqui, irmãos, é o seguinte: nós precisamos nos recolher à nossa posição submissas de seres criados à imagem de Deus. Nós somos o centro da criação? Não, irmãos. O humanismo tem colocado o homem no centro da criação. O centro da criação é Deus. E a menos que Deus ocupe o centro da minha vida, eu viverei numa mentira.
para que Deus ocupe o centro da minha vida, eu tenho que admitir quem eu sou. E dizer assim, Senhor, esse lugar aqui do meio não é meu, assume o lugar da minha vida. Eu preciso do Senhor. Meus irmãos, na nossa condição de criaturas, nós não somos seres autossuficientes. Não somos. Foi dito que Deus estaria morto quando o homem alcançasse uma posição econômica, financeira, social, de saúde e tal. Não vão precisar de Deus mais não. Deus está morto. É mesmo? Se o homem fosse apenas físico, irmãos, mas o homem tem cravado no seu coração, segundo Eclesiastes 3:11, existe uma eternidade que foi colocada no peito de todos, inclusive aqueles que se dizem ateus. E todo homem tem necessidade de transcender, de prestar culto a Deus. E alguém diz assim, você foi criado para ser feliz. É mesmo? Você foi criado para ser adorador de Deus em espírito e em verdade, e aí você será feliz. Não queira ser feliz antes de ser adorador em espírito e para você ser adorador em verdade, você tem que dizer, Senhor, eu sou essa pessoa. Pare de dizer para os outros que você é melhor do que eles. Pare de dizer para os outros que eles são culpados da sua vida. O Evangelho é isso, irmãos. O Evangelho é a possibilidade de tirarmos as nossas culpas. Enquanto nós não as admitirmos, nós sempre tentaremos dizer o outro. Mas Evangelho significa, existe um Salvador. Irmãos, como é que Paulo se define? Como é que Paulo se define? Eu sou o pior de todos os pecadores. Um assassino de crianças, de mulheres, de homens de Deus. Houve poder na cruz para fazer Saulo virar Paulo. No dia que aquele homem disse assim, eu sou um assassino, um perseguidor da igreja. Houve misericórdia e graça em Deus para transformá-lo. Existe poder no Evangelho para transformar qualquer pessoa, desde que essa tenha a hombridade de parar de tentar colocar a culpa dos seus pecados nos outros. A graça é um negócio tão absurdo para o pecador que ele não consegue acreditar. Por quê? Porque eu não fiz isso, não fiz aquilo? Não, pelo contrário. A graça é a despeito de qualquer coisa que você tenha feito. Graça significa um favor imerecido. Aí você vai olhar no espelho e vai falar assim, Deus, mas o Senhor é capaz de amar uma pessoa como eu? Irmãos, hoje nós ouvimos várias vezes as pessoas orarem e dizer assim, Senhor, eu não sou digno disso. Eu ouvi. Senhor, eu não sou digno disso. Quando nós tomamos aquele café gostoso, aquele café quentinho, sabe? Você dizer assim, Senhor, eu não sou digno do café quentinho que o Senhor está me dando. Eu não sou digno de nada. Enquanto eu não descer do meu pedestal de achar que eu sou alguma coisa e que eu não sou digno de nada, a graça não vai fazer diferença. Enquanto eu não entender o tamanho da perdição que eu estava e para onde Cristo me levou. Irmãos, só crê em Deus quem tem Cristo Jesus. E o Deus que nos leva a Cristo, nos leva a depender de outro. Me permitam, por favor, a doutrina espírita é um negócio interessante, irmãos. Já li a respeito da doutrina kardecista, é um negócio legal. Tem umas viagens meio esquisitas, né? Que vem gente de um outro planeta, tal, para poder, tal. Beleza, é um negócio legal. Mas aquilo que está sendo oferecido desse púlpito é melhor do que o espiritismo. No espiritismo, você vai ter que viver diversas vidas e pagar pelos seus pecados. O que o púlpito dessa igreja oferece, segundo as Escrituras, é que Cristo Jesus, naquela cruz, é capaz de pagar pelas suas dívidas de todos os seus pecados, de uma vez por todas, e você não precisará de vidas para isso. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho
que diz que você é um miserável pecador, mas do mesmo jeito que Cristo te olha e diz que você está perdido, sozinho, Ele diz assim: vem. Vem porque eu sou capaz de te tirar da onde você está e te fazer uma nova criatura, seja o que for. Irmãos, nós não podemos desobedecer a Deus. Quem quer até mesmo fazer um Deus segundo as suas concepções, dá plena prova que sequer pode obedecer a Deus. Então, o que nós estamos vivendo, irmãos? Eu vim do macaco. Bom, então, eu não tenho que obedecer, porque eu não fui criado à imagem e semelhança de Deus, eu vim do macaco. Por que as pessoas estão dizendo que não acreditam nisso aqui? Porque se elas disserem que acreditam nisso aqui, elas terão que se dobrar ao Deus que está aqui, terão que obedecer aos estatutos do Deus que está aqui. O que é mais fácil? É dizer assim: eu não acredito nesse livro. Mas isso é desonesto. Isso é desonesto. É mais fácil dizer: não acredito, do que tenho que me submeter. Senhor, me ajuda a obedecer. Porque, do contrário, você vai fazer um Deus segundo a sua vontade. E é o que nós estamos vendo hoje. As pessoas estão fazendo um Deus segundo a sua vontade. Tudo bem. Martim Lutero chama isso de a escravidão da vontade. O pecador sequer pode querer o que é correto. Meu irmão, me olhe nos olhos. Você quer o que é correto ou o que é pecado? Você luta para que o seu coração incline para o que é correto, ou o que você não quer está sempre diante do seu olho? Irmãos, quando nós estamos acessando sites, Instagram, TikTok, o que for, aparece lá uma proposta de pornografia? Por quê? Irmãos, Martim Lutero chama isso de a escravidão da vontade. Nós somos inclinados apenas àquilo que é pecado. Se o sujeito é um morto, se ele tem o diabo como pai, qual é o livre-arbítrio que ele tem? Aí, irmãos, vocês não têm livre-arbítrio. Irmãos, ouvintes, visitantes, vocês não têm livre-arbítrio. O sujeito acha que ele está fazendo aquilo que ele quer, mas ele é um escravo do pecado. Só existem 2 homens que tiveram livre-arbítrio nesse mundo, que não tinham o cacuete: Adão e Cristo Jesus. Todos os outros temos uma inclinação apenas para aquilo que é mal. Faz o seguinte, tem uma linha aqui, acabar o culto, você vai fazer o seguinte: você vai sair daqui andando nessa linha, se você chegar lá onde está o presbítero Paulo, eu mudo meu nome. Nós não conseguimos andar em linha reta, irmãos. Nós descambamos, irmãos. E a menos que nós dependamos do Senhor Jesus, está acabado, irmãos. Segundo aos Coríntios 4, 3 e 4, diz que o Deus do presente século cegou o entendimento das pessoas. E aí o sujeito acha: não, mas eu tenho livre-arbítrio sim, eu faço o que eu quero. Eu pulo 5 noites de carnaval, eu bebo todas, eu me prostituo, eu fico doente e eu fiz aquilo que eu quis. Parabéns, você fez mesmo. Exatamente o que você queria. Nossa, verdade. Parabéns para você. Agora, irmãos, quando Cristo entra na nossa vida, a coisa fica diferente. Você lembra quando você chegava numa rodinha que você contava vantagens? Mas eu tive tantas namoradas, eu fazia isso, e eu bebia tanto, e eu tirava até alguma coisinha, e eu dei um tombo no sujeito. Aí, quando Cristo entra na nossa vida, só ao referir aos pecados para nós se torna vergonha. Eu sinto vergonha do que eu já fiz. O outro não. O outro tem prazer de contar da imundície que ele vive. E ele acha que ele é o cara. Por favor, irmãos, quando nós vemos as manchetes, a quem
os homens estão obedecendo. Irmãos, nós somos pecadores desde criancinha, porque nós éramos filhos da desobediência e filhos da... Vamos para o texto de novo? Vamos ler de novo? Vamos juntos, irmãos, de novo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Eu me achava, né? Eu me achava, mas aí o texto bíblico vem assim e rasga e diz assim: ó, Giovã, que espetáculo, hein, rapaz? Você era um mortão, você era um filho da desobediência. Parabéns, para encerrar, você era um filho da ira. Puxa, e eu me achava o cara. Irmãos, nós estamos vendo que a nossa natureza pecaminosa vem da nossa própria natureza. Irmão, diabo não tem poder para botar nada na sua cabeça. Para de... porque o diabo me fez fazer isso. Toma vergonha. Depois que ficou fácil botar culpa no diabo, rapaz, não tem ninguém culpado. Culpado é você. Você come as bolas do inimigo porque você quer. Aí, nós somos naturais por nascimentos filhos da ira. Nós fomos concebidos em pecado, nós fomos gerados em pecado, nós nascemos e vamos continuar nessa luta contra o pecado, contra o império das trevas até o último dia. Irmão, vamos fazer o seguinte, jovens, olhem para mim. Eu fico com pena dos meninos lá na UFMG, né, nas escolas, nas faculdades e tal, porque a proposta para eles é muito mais vívida do que para nós. Aí, lá eles vão ouvir assim, cara, nós temos a festa, né? A festa. Bom, rola tudo na festa. E os nossos meninos não descem. Mas quem desceu vai ter que voltar. Quem teve experiência com o pecado, provou do pecado. Que Deus sustente vocês. Que Deus nos livre de descer, meu irmão. Porque se você descer, você vai ter que voltar. E para voltar, nós moramos num condomínio aqui em Belo Horizonte, não muito tempo, que dava assim um entardecer, mas era um cheirão da erva que nós procuramos a polícia para poder ver se podia denunciar. Aí teria que denunciar, ia dar uma batida no condomínio, imagina que legal, né? Mas eu era obrigado a ficar sentindo aquela catinga de mato dentro de casa. Agora, aquilo me dava asco. Mas o sujeito que já fumou, ele fica doido quando ele sente o cheiro daquela porqueira. Então, irmãos, pela graça de Deus, nós estamos livres de termos conhecido, porque quanto mais você descer, mais você vai ser tenazmente assediado. Vida sexual que o diga, hein? Nós estávamos num lugar, nessa situação, mas Cristo, pelo seu Espírito, nos tornou novas criaturas. Irmãos, Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E Davi disse assim, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. 1 Crônicas 7,16, Davi então vai dizer, então o rei Davi entrou na casa do Senhor, ficou perante ele e disse, quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Davi diz assim, Deus, se eu cheguei nesse lugar, não foi por nada que eu fiz. Quem me tirou de trás da malhada e me fez rei foi o Senhor, não tinha mérito em mim. Irmãos, há algo muito importante. Vocês acham que o pecado está feito à nossa vontade? Sim e não. O pecado que tenazmente me assedia está vinculado à minha vontade, mas antes de estar vinculado à minha vontade, ele está vinculado à minha natureza.
A minha natureza é que provoca a minha vontade. Martin Lloyd Jones, comentando esse texto, ele diz que erramos feio ao pensar que tudo está bem se nós cairmos. Sabe por quê? Pois, se eu não cair, é porque Deus me deu forças para não cair, mas eu queria cair. Irmãos, por que nós ficamos de pé? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já disse assim, eu vou desistir? Quantas vezes você disse como gente, eu vou desistir da vida? Se Deus não tivesse perseverado por você, você estaria aqui? Então, irmãos, existe um plano eterno sobre a nossa vida que nos mantém de pé. Nós éramos assim, mas agora não somos mais. Nós éramos filhos da desobediência e filhos da ira. Agora eu sou filho de Deus em Cristo Jesus. Essa é a razão, irmãos, de ser que nós olhamos para um filho de um milionário, irmãos. Eu tive a oportunidade de negociar com algumas empresas no Brasil, empresas familiares. E aí os filhos do sujeito, jogaram tudo fora, empresa bilionária. Aí você diz assim, como o sujeito faz um negócio desse? Aí você vê um que começou lá como filho do aglomerado, e o sujeito foi. Nesse aqui, Deus esteve longe. Esse aqui, Deus falou assim, eu vou exaltá-lo porque eu quero. Então, irmãos, a melhor coisa que nós temos é, um dia, Deus ter entrado na nossa história, porque se não fosse Deus, irmãos, agindo o Senhor, quem impedirá? Shakespeare disse, o defeito está em nós e não nas estrelas. Nós somos desprezíveis. Porque se nós pudéssemos, a culpa é da estrela. A culpa é da estrela. Nós somos bons nisso. Terceiro e último lugar, irmãos, nós agora somos então pecadores redimidos. Vamos ler juntos Efésios 2, de 1 a 3, de novo. Vamos juntos, de novo. Vai acabar entrando na cabeça. Eu acho que vai. Vamos juntos. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, Você pode dar uma olhadinha no verso 1 para mim? Estando vós mortos nos pecados dos outros, nos vossos, né? Não adianta você tentar colocar sua culpa nos outros. É isso mesmo. E nós éramos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora. Irmão, vamos fazer o seguinte. Quem era bonzinho aqui antes de ser alcançado por Cristo Jesus? Tem não. Nenhum. João 3,18 vai dizer que nós saímos do foco da condenação quando Cristo nos mostrou o Pai. Nós ainda estamos sendo transformados dia após dia, e a causa de nós não sermos consumidos pelas misericórdias que se renovam cada manhã. Porque se Deus fosse nos dar a paga... Irmão, o sujeito que foi curado, ele foi curado porque ele estava doente, né? O homem que foi salvo é porque ele estava perdido. O homem que recebeu vida é porque ele estava... Então eu não era nada de bom, não. Eu era isso aqui mesmo. Me permitam mostrar-lhes o quão difícil era para um judeu se achar perdido. Ele se achava o bom. Ele achava o seguinte, o judeu orando, Senhor, muito obrigado, eu não nasci gentio, cachorro e mulher.
Para um sujeito desse achar que ele era pecador, misericórdia. Mas naqueles dias, os judeus estavam tão perdidos e foram incapazes de reconhecer a sua perdição. Eu só espero, irmãos, que os fariseus continuem lá do outro lado e não aqui dentro. Só tem alguém hoje, irmãos, que ainda não se rendeu aos pés da cruz, é que ainda não encontrou o caminho de ser justificado. Nós somos pecadores desde criancinha, irmãos. Desde criancinha. A frase, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca adulterei, não resolve. Porque quando você se olha no espelho com honestidade, você diz quem é que você está vendo lá. Vocês já ouviram dizer que pau torto morre torto? Não é bem assim, não. Nasceu um carpinteiro em Nazaré, cuja especialidade é endireitar vidas e caráteres. Nasceu o Senhor Jesus lá em Belém da Judéia, que tem todo o poder, tanto na terra como no céu. Pastor, como é que fica então eu? Irmãos, tem uma música evangélica que o refrão é: restaura, Senhor, restaura. Ó, meu irmão, não é por nada não, viu? Mas Deus faz novas todas as coisas. Deus não restaura, Deus faz novas todas as coisas. E o seu caso, você vai continuar sendo miserável, pecador, até o último dia você vai continuar lutando. Pastor, que legal, eu estou voltando para casa domingo à noite, isso é tão bom. Mas chegou a hora da cereja do bolo. Aqueles que um dia passaram pela maior aventura das suas vidas, que foi se entregarem a Cristo Jesus, eles estavam presos nos seus delitos e pecados. E eles contrataram o melhor de todos os advogados. Advogado, paráclito, consolador. Cristo Jesus é o nosso paráclito. E aí você contratou Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus, ele é um advogado diferente, né? Eu fico imaginando se uma nave espacial descesse num velório, num julgamento, né? Só dá santo. Só dá santo. Mas quando o Senhor Jesus entra conosco na corte, o Pai está no trono da graça. E o Senhor Jesus, como um advogado diferente, ele olha e diz assim: William, Moisés, Tiago Brian, Paulo, Giovan, Lucas, Sônia, Cris, nossa. O advogado do Senhor Jesus, ele pega e faz assim: Pai, aí a ficha, aí desce e vai até do outro lado lá e diz assim: essa é a ficha corrida. Mas esses, Pai, o Senhor antes da fundação do mundo me deu uma lista com o nome deles, para que naquela cruz eu pagasse pela dívida deles. Portanto, Pai, eles são isso aqui. A ficha pertence a eles. Eles são tudo isso aqui. Mas eu paguei por eles, como o Senhor um dia me deu a sua missão. O Pai olha de um lado, olha do outro, e bate com o martelo dizendo assim: justificado por Cristo Jesus. Não é tornado inocente. Você nunca vai ser inocente. Admita isso. Você pode ser justificado, miserável, mas o sangue foi vertido por mim naquela cruz. O Pai manda vir, solta os braços e as pernas, troca a roupa, coloca um anel no dedo, porque este era o meu filho que estava perdido, mas agora ele vai caminhar comigo, e eu vou santificá-lo até o último dia. Nascido em pecado, lutando contra o pecado, mas salvo por Cristo Jesus. E quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Sou o que sou,
mas sou comprado na cruz, estou sendo trabalhado por aquele sangue. E isso é a melhor coisa que eu tenho.